12% dos acidentes de trânsito são causados por mal súbito, isso segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Apesar de não ter como prever, os médicos ouvidos pelo SP1 afirmam que os motoristas devem manter os exames em dia e se atentar aos sinais que o corpo dá. Ontem nós mostramos que uma mulher morreu atropelada por um motorista que passou mal ao volante e invadiu o canteiro central de uma avenida importante da Zona Sul de São Paulo. Rômulo Dávila tem mais detalhes desse levantamento, e de como ficam as investigações quando o motorista alega que sofreu mal súbito. Oi, Rômulo, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde para você, boa tarde também para você que está nos acompanhando aqui no SP1. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Berrini, na Zona Sul da capital, no Brooklyn, onde aconteceu esse acidente, essa fatalidade de ontem. Esse caso foi registrado no boletim de ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O motorista disse que não se lembrava de nada, que tem problemas de pressão arterial e os PMs, os policiais militares que atenderam a ocorrência, colocaram no boletim de ocorrência que identificaram vários sintomas de mal súbito, de que o motorista realmente não estava passando bem. O boletim de ocorrência, nesse tipo de caso, ele se baseia no relato do motorista, no relato das pessoas envolvidas, no que dizem as testemunhas do acidente e também na percepção dos agentes de trânsito. E por isso, esse caso ele é investigado como um acidente qualquer, independentemente do motorista ter passado mal ou não, até porque a polícia busca entender o que de fato aconteceu, qual foi a dinâmica do acidente. Então, essa investigação, ela continua. Hoje pela manhã nós ouvimos especialistas que nos contaram como funciona essa investigação, como prossegue esse caso daqui para frente e também com um cardiologista para entender o que de fato é um mal súbito e como identificar se tem alguém passando mal ao nosso redor. Vamos acompanhar. Você sabe o que é um mal súbito? É a perda de consciência, ou como muitas pessoas falam, a perda dos sentidos, E normalmente ele acontece de forma súbita, como diz o nome, mal súbito. Isso acontece repentinamente. A pessoa aparentemente está bem e logo depois ela perde a consciência. Você viu aqui no SP1 de ontem que uma mulher morreu atropelada no Brooklyn, na Zona Sul da capital. Segundo a polícia, o motorista teve um mal súbito. Ele perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e atropelou duas pessoas. A mulher que morreu era Karine Guimarães Lacerda, de 35 anos. Ela era médica da família e estava indo trabalhar. No boletim de ocorrência, a polícia afirma que foi realizado o teste de bafômetro no motorista e o resultado deu negativo. Segundo o documento, o homem estava suando, desorientado, tremendo e afirmando que estava com formigamento nos pés e nas mãos. Ele foi levado ao hospital. O diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego afirma que aproximadamente 12% dos acidentes de trânsito são causados por mal súbito. O mal súbito, infelizmente, não avisa quando chega. Ele chega e simplesmente realmente tem a ação direta ali no controle da direção. E os casos se multiplicam aqui no estado. Na semana passada, um ônibus esmagou um carro que estava estacionado em local proibido na Penha, na Zona Leste. O motorista do coletivo também teve um mal súbito, segundo a Secretaria da Segurança Pública. 2 dias antes, mais um acidente envolvendo ônibus. Agora em São Carlos, no interior do estado. O veículo invadiu uma casa depois que o motorista passou mal. No começo do ano, uma câmera de monitoramento flagrou mais um acidente depois de um mal súbito do motorista. O veículo invadiu o acostamento de uma ponte sobre o rio Tietê, na região de Jaú. Ele bateu no muro de proteção e depois voltou para a pista. O homem que dirigia passou mal e a esposa dele, que estava no carona, assumiu a direção até conseguir frear o carro. A Abramet avalia que esse cenário é, em parte, por causa das alterações feitas no Código de Trânsito Brasileiro, que entraram em vigor em 2021. A extensão da validade da carta de motorista para 10 anos, por exemplo, foi uma dessas mudanças. Fica cada vez mais difícil a gente ter, pela medicina, essa certificação que o motorista está bem ou não para poder continuar dirigindo. Tá? A gente sempre gosta de falar que quando você assume o volante, você não está assumindo o volante só para você. Você está assumindo o volante para você e para os demais usuários de via. A situação dos acidentes de trânsito é uma situação de saúde coletiva. Uma pessoa que passa mal acaba acertando 2, 3, 5, 10. Então,
É isso que faz refletir. Por isso é importante cada um fazer a sua parte. Esse cardiologista explica que qualquer pessoa pode sofrer um mal súbito, isso a qualquer momento. Quem tem boas condições de saúde tem menos chances. A prevenção, ela é a mesma prevenção que todos nós deveríamos ter. Então, cuidar bem da nossa saúde, visitar o médico regularmente, se alimentar de forma adequada, fazer exames médicos. A gente tem pessoas com maior probabilidade, quem não se cuida adequadamente, e pessoas com menor probabilidade, quem se cuida de forma adequada. Esses exames de renovação da carteira de motorista poderiam ser úteis também, né? Desde que fossem bem realizados. Muitas vezes não é isso que acontece. A Secretaria de Segurança Pública disse que a polícia investiga o atropelamento na Berrini, que matou a médica Karine Lacerda e feriu outra mulher ontem de manhã. Diz também que os investigadores aguardam agora os laudos feitos no local do acidente. 3 crimes foram descritos no boletim de ocorrência: homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e atropelamento.